parte 2, sobre organismos internacionais. Aqui um paralelo entre o que é protecionismo e o que é livre mercado. Presta bem atenção nisso. Protecionismo é quando você tem, e aí numa relação geopolítica, países, quando você tem um país que protege o seu mercado interno. Um país que ele sobretaxa o produto importado, ele pega o imposto daquele produto que está chegando de um outro país e coloca um valor maior para ele. Ele estabelece subsídios aos produtores e empresas nacionais. O que significa isso? É ajuda de custo. Normalmente, quando ele pega o imposto dessas empresas, coloca lá embaixo. Quando ele pega e amplia o crédito via banco. Quando ele coloca mais prazo para pagamento. Isso tudo são medidas protecionistas que vão trabalhar em cima do que é proteger o mercado interno, correto? E aí o paralelo que existe entre o que é protecionismo e o que é livre comércio, ou no livre mercado. Primeiro, a parte aqui é a condição da liberdade. Essa liberdade aqui envolve o quê? Qualquer um faz comércio com qualquer um, independentemente do que aconteça. Outra coisa é a barreira reduzida. E aí essas barreiras, ou seja, o que impede aquele produto de chegar aqui ou o que impede aquele produto de ser comercializado aqui. Primeiro, as barreiras alfandegárias, ou seja, é o produto chegando via porto, via aeroporto, via qualquer outro modal aí, transporte, e esse produto ele chega e ele é taxado com valor de alfândega, ou seja, a partir do momento que ele entra em território nacional, ele passa a ter um imposto que é arrecadado pelo governo. Outras são barreiras sanitárias, né? Ou como a gente chama, barreiras fitossanitárias. Exemplo, se você está comprando carne de um país e esse país tem algum problema com doença naquele tipo de animal da origem da carne, pode ser bovino, pode ser frango, pode ser suíno, não importa qual, isso é uma barreira sanitária, ou seja, você vai deixar de comprar por conta de uma questão sanitária. Isso aí até tudo bem, né? Normalmente todo mundo concorda, a OMC inclusive até concorda com essa barreira aqui, né? Mas dependendo dessa barreira, ela pode ser assim, ela pode ser ampliada. E aí você acaba prejudicando um outro exemplo, como a carne brasileira, que pode chegar na Europa por um surto de febre aftosa no Paraguai, que não é aqui, faz fronteira, e eles impedirem a carne brasileira de chegar até a União Europeia. Então, muitas vezes é preciso uma análise antes de tomar uma decisão para ficar mais confortável para todo mundo. E a outra são as barreiras fiscais, né? Quando esse produto já está, né, no mercado interno, e aí a partir daí cada estado ou cada país ele estabelece alguns impostos. Então isso aqui é quando você pega isso e reduz ao máximo possível. Exemplo, quando você observa produto industrializado nos Estados Unidos, produzidos no próprio país, eles usam, né, essas medidas fiscais a níveis bem pequenos, né, como vocês conhecem aí a nível de exemplo de quem viaja para o exterior, para os Estados Unidos, e vai comprar um eletrônico lá. Você vai perceber que o valor dele lá é um valor muito menor comparado com o valor dele comercializado aqui no Brasil. O que significa dizer? Que lá eles praticam o livre comércio, eles usam essas medidas fiscais, né, mínimas, para que o mercado interno ele possa estar sempre aquecido. Coisa que normalmente aqui no Brasil a gente faz o contrário, a gente bota o preço lá em cima, o imposto lá em cima, e isso acaba dificultando um comércio de reagir muitas vezes em momentos de crise. Então, se a gente avaliar aqui, dentro de uma própria unidade, os Estados Unidos ele prega o livre comércio, ele faz isso no mercado interno, mas quando chega um produto vindo de um outro país, ele vai estabelecer o protecionismo, e assim, normalmente os países desenvolvidos, que têm economia forte, costumam praticar esse tipo de medida. E é dentro desse quesito aqui que muitas vezes a OMC ela é acionada. Fala assim, alguma medida muito protecionista pode ferir, pode ofender o comércio, por exemplo, comércio brasileiro de carne, comércio brasileiro de soja, comércio brasileiro de gêneros agrícolas de modo geral, e muitas vezes a gente aciona a OMC, e a OMC a partir daí aciona o país destino do produto para entrar num acordo e que seja comum, correto? Então, a gente encerra essa aula aqui
e qualquer dúvida, vocês me procurem.